E aí, pessoal? Para quem não me conhece, sou o Gabriel, vou falar um pouquinho de sondas cosmológicas e atenção no S8. E como esse vídeo está indo para o YouTube também, estou deixando meu e-mail aí. E nessa apresentação eu estou fazendo uma simplificação bem grande dos fatos e dos fenômenos físicos. Então, quem quiser realmente aprender tem que ver as referências originais, tudo. E eu recomendo bastante esse livro para pegar os fenômenos físicos mesmo, ele é bem famoso. E sobre as tensões cosmológicas, de fato, tem esse artigo de revisão, que também é muito famoso e ele explica muito bem. Talvez não seja a referência mais recente possível, mas eu acho muito boa. Então estou passando aí. Então vamos introduzir o assunto. A gente é físico e a gente tem curiosidade em saber como o nosso universo funciona. Então tem duas perguntas bem naturais de se fazer. A gente sabe que o nosso universo se expande. A gente quer saber como isso acontece, por quê e o quão rápido isso está acontecendo e qual a taxa de expansão do universo. Então, para isso, existe um parâmetro na cosmologia, o famoso H0, que ele justamente mede a taxa de expansão do universo hoje. Outra pergunta bem natural é saber o quanto de matéria que tem no universo e como essa matéria está distribuída. E para isso a gente tem esse parâmetro aqui, S8. O parâmetro S8 ele é proporcional ao ômega-m, que é a totalidade de matéria no universo, e ele também é proporcional ao sigma 8, que ele está medindo quanto a matéria está aglomerada entre si ou não, ou se ela está totalmente homogênea. Então o S8 ele está medindo essas duas coisas. E isso aqui, essas grandezas, elas tomam valores no nosso universo hoje. E aí a grande questão é como é que a gente vai medir essas grandezas e achar qual o valor delas. Então, uh, simplesmente, o que são sondas cosmológicas? É qualquer tipo de fenômeno físico que, a partir de tu observar eles, tu consegue inferir os valores dos parâmetros cosmológicos, como, por exemplo, H0 e S8. Existem outros mais, né? Mas falando especificamente desses dois nesse trabalho aqui. Então, aqui alguns exemplos de sondas cosmológicas, acredito que todo mundo já viu. Radiação cósmica de fundo, ondas gravitacionais, que está na moda, algumas outras. E tem várias outras que eu não coloquei nessa lista, né? Então, por exemplo, radiação cósmica de fundo, a gente está medindo a temperatura de fótons que vem do universo quando ele era extremamente novo. E a gente mede isso com uma precisão muito grande. A radiação cósmica de fundo é a sonda cosmológica mais poderosa que a gente tem. O pessoal diz que é o santo grau da cosmologia, porque ela é muito precisa. A gente mede aproximadamente todos os fótons com a mesma temperatura, que eles têm a mesma temperatura. E a gente consegue ver correções nisso na ordem de 10 na menos 5. Então, essas diferenças de temperatura só aparecem nessa ordem decimal, e com isso vocês conseguem ver o quão precisa é essa medida. Aqui vocês conseguem ver um gráfico que mostra o quão bem os dados da radiação cósmica de fundo batem com a teoria. Esse é o famoso gráfico do Planck de 2018. Então, tu inferir os valores de parâmetros cosmológicos a partir da radiação cósmica de fundo é uma coisa ótima que costuma ser muito confiável, por causa da precisão desses dados da radiação cósmica. Mas nesse trabalho eu vou falar especificamente de três outras sondas: agrupamento de galáxias, lenteamento fraco e distorções em espaço de redshift. Eu vou falar especificamente dessas três porque elas são muito boas em medir especificamente esse S8 aí. E é importante falar que elas são menos precisas que a radiação cósmica de fundo, que basicamente ela é muito boa em medir todos os parâmetros cosmológicos, né? Essas três aqui são boas no S8, eu diria. Já no H0 nem tanto. Então eu vou brevemente descrever fisicamente o que cada uma dessas coisas significa. Começando pelo que eu mais sei, é o agrupamento de galáxias. Então, uh, instrumentos como surveys tomam fotos do universo, onde aqui cada ponto é uma galáxia. Então a gente não está interessado em saber o que acontece dentro da galáxia, não estamos interessados em saber qual o formato dela, é tudo tratado como pontos.
E aí a gente consegue fazer gráficos como esse, que está medindo basicamente o quão elas estão aglomeradas entre si ou se elas estão homogeneamente distribuídas. Então, dá um exemplo aqui, a gente pode escolher uma distância, vamos pensar, quantos pares de galáxias existem nessa imagem cuja distância entre elas é 10 unidades de medidas. Então, eu venho aqui, por exemplo, 10 unidades de medidas. Aí eu vou ver em toda a foto quantos pares de galáxia com essa distância existem. Aí eu computo na frequência. Assim que se constrói gráficos como esse. Obviamente, eu estou fazendo uma simplificação muito grande do que acontece na prática, então quem quiser aprender tem que estudar. Mas eu tirei essa imagem de um vídeo no YouTube muito bom, que mostra muito bem como o processo acontece, também simplificado. Agora, falando de lenteamento fraco, acho que a maioria das pessoas conhece o lenteamento forte, que é quando tu tem múltiplas imagens do mesmo objeto, ou tu tem o famoso anel de Einstein, mas aqui é diferente. Então, por exemplo, aqui em caso de galáxias, né? Tu tá vendo galáxias que estão muito longe de nós e elas têm, a gente assume que elas têm formato aleatório, tá? Aí a luz delas está chegando até nós, passando pelo universo, só que passa por exemplo, um ralo de matéria escura. E, e pelo efeito de lente, a luz das galáxias é distorcida e a gente observa elas com um formato diferente do que elas são na prática. A gente mede isso a partir da elipsidade delas. Então, esse efeito também ele é bem importante para restringir o S8 especificamente. Aqui outra coisa que também é bem complexa, que são distorções em espaço de redshift. Então, esse efeito é dividido na parte não linear dele e linear. O que eu quero dizer com linear? Linear eu quero dizer que eu tenho grandes estruturas, que tu pode pensar que elas estão longe ainda entre si, não tiveram muito tempo de interagir, então as interações são muito menos complexas. Então vocês podem pensar que eu tinha várias galáxias nesse círculo aqui, pontiagudo, tá? Por exemplo, cada pontinho era uma galáxia. Só que elas não, a interação delas não é tão complexa ainda, porque elas não tiveram tempo para isso. Então todas vão cair em torno do centro de massa comum do sistema. Vai acontecer um colapso gravitacional. Então, galáxias que estavam muito longe vão ir para mais perto, logo vai ter um efeito Doppler, e elas vão parecer estar mais perto do que elas estão de fato. E galáxias que estão mais perto de nós vão ir para mais longe. E pelo efeito Doppler, só que contrário, elas vão parecer estar mais longe. E aí o círculo vira essa elipse, né? E como o efeito Doppler só acontece na direção da linha divisada, o que está com velocidade perpendicular a nós, não acontece esse efeito. Então, que era um círculo, viram essa elipse aqui que não está pontiaguda. E já no caso não linear é o contrário, porque o sistema já colapsou gravitacionalmente, ele já está virializado, então ele não está mais tudo caindo em direção ao centro de massa. Agora as velocidades peculiares são aleatórias, e aí acontece o contrário. A elipse meio que vira para o outro lado. E cada um desses efeitos tem um nome. Um é o efeito Kaiser, que é da parte linear, e o efeito Finger of God é da não linear. E quando eu junto essas duas coisas, né, esses dois efeitos, dá o efeito do espaço redshift total que a gente tem. E a partir de distorções nessa imagem, a gente também consegue inferir parâmetros cosmológicos. Isso é bem complexo mesmo. Agora que eu tomei uma água, mas nem tudo é ideal, né? Nunca é ideal, na verdade. Porque cada observável vai carregar erros e parâmetros astrofísicos associados que podem estar te dando valor errado do que tu quer medir, que é a grandeza cosmológica. Como, por exemplo, sei lá, aqui no lenteamento fraco, né? A gente assume que o formato de galáxias no universo é aleatório. Só que, de fato, ele não é. Só que como é que a gente vai medir isso? Ou ter uma teoria de primeiros princípios que te diz como é o formato de galáxias no universo? Isso é impossível. Então tu vai ter que fazer uma modelagem a partir do que tu tem de dados. Então nesse caso é o que a gente chama de Entrancement Alignment.
E se tu modelar isso errado, isso pode estar mudando o valor do parâmetro cosmológico que tu está medindo. Então é muito importante tu saber modelar direito esses fenômenos. E, e uma coisa muito importante também que está bem crescente na cosmologia é tu tirar correlações cruzadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tu está combinando diferentes medidas, está combinando diferentes observáveis, como aqui o agrupamento de galáxias com lentes, e também tem CMB com galáxias, enfim, isso está bem na moda também. E um exemplo é o formalismo 3x2, que tu tira funções de correlações, só que não só de galáxia com galáxia. Tu tira, por exemplo, de galáxia com a elipsidade e elipsidade, elipsidade. Então aqui tu tem três funções de correlações diferentes e todas são de 2 pontos, por isso é 3x2. E como eu falei, esse formalismo não é só de tu tirar função de correlação cruzada, não tem só para galáxia e elipsidade, também tem para fótons, o CMB, com galáxias, enfim. Isso é muito importante porque tu está combinando diferentes observáveis. Logo, tu consegue tirar esses erros astrofísicos associados muito melhor. Então, agora falar um pouco da tensão no S8. Essa imagem exemplifica muito bem o que é isso. Aqui no eixo X tem valores de S8 e aqui cada pontinho é uma medida diferente de S8. Então, o que todo mundo pensa é, tu tá medindo a mesma coisa, que é o valor de S8. O valor tem que dar igual. E sim, tem que dar, porque tu está medindo a mesma coisa. Então, esses pontinhos deveriam estar todos alinhados. Todo mundo está medindo a mesma coisa de jeitos diferentes, mas é a mesma coisa. Então tem que dar o mesmo valor. Mas não, não estão alinhados. Por quê? Isso aí é a grande pergunta. Aqui esses pontos mais de cima são medidas do CMB e eles dão um valor de S8 mais alto. E aqui embaixo a gente tem as medidas de S8 a partir de lentes gravitacionais. E aqui surge o formalismo 3x2, que dá valores de S8 também menores que o CMB. Interessante notar que as barras de erro do 3x2 são, acho que dá para dizer, menores que de lentes gravitacionais. Isso mostra o quão importante é tu tirar a função de correlação cruzada. Mas mais especificamente, não é uma diferença entre dados do CMB e dados de lentes. A gente tem uma diferença geral entre medidas de um universo muito novo, que é o Early Times, para medidas do universo mais tardio, que são os Late Times. Então, como resolver essa tensão no S8, né? Existem duas possibilidades. Ou esses erros sistemáticos que eu falei, eles estão fazendo a gente tirar o valor errado de S8. Então, por exemplo, se a gente souber modelar os fenômenos astrofísicos melhor, a gente vai mover todas essas medidas mais para a direita, eu diria, para serem compatíveis com o CMB, ou Briefing New Physics. Porque todas essas medidas aqui são de acordo com o modelo cosmológico padrão lambda-CDM. Caso a gente considere outro modelo, essas coisas podem ir mais para a direita. E isso aí eu não sei muito bem, mas eu acho que os dados do CMB não vão se mover daqui. O que vai acontecer é ou os de S8 vão ir mais para a direita, de late times vão ir mais para a direita, ou a gente vai ter indícios que sim, temos nova física. Isso que eu coloquei aqui, porque a gente vai ter a nova geração de Galaxy Surveys, que medem Galaxy Clusters, né, que são agrupamentos de galáxias. A gente vai ter precisões muito melhores em medidas de weak lensing, e isso vai diminuir muito essas barras de erro aqui. E aí, ou a gente vai ter nova física, ou a gente vai arrumar os erros sistemáticos, e isso aqui vai para a direita. Então, essa é um pouco minha opinião pessoal do assunto. E é isso. Muito obrigado.